Você acorda cedo, já exausto, tem que ir para o trabalho, escola ou então faculdade e por todo o caminho você pensa: por que minha vida tá assim? Você abre as redes sociais para espairecer um pouco e ver milhares de vidas diferentes. Um estudante de escola pública que conseguiu bolsa 100% em medicina, um adolescente de 17 anos que já tem um negócio multimilionário, ou um jovem que é tão crente que sua existência dele te constrange. Enquanto isso, bem, tem você. Não tem expectativa para uma boa faculdade, não ganha muito dinheiro e se sente tão distante de Deus que parece que a cruz foi inútil. Então, você começa a procurar culpados. Precisa haver culpados. É culpa do governo, é culpa da minha família, é culpa do meu TDAH, é culpa de Satanás e seus demônios, é culpa de Deus. Bem, não é bem assim. Nascido filho de imigrantes numa família simples no Rio de Janeiro, ainda jovem começou a trabalhar como camelô, tendo que aprender na prática a falar, convencer e lidar com pessoas. Com as habilidades desenvolvidas na rua, ele conseguiu um trabalho como locutor de rádio e com o tempo começou a se envolver com negócios próprios. Comprou participação em empresas, entrou no ramo de carnês, foi crescendo aos poucos. Seu nome é Senor Abravanel, ou como muitos o conhecem, Silvio Santos, ex-apresentador do SBT. As redes sociais têm milhares de narrativas como essas. Elas nos lembram que não construímos nada. E não é só as redes sociais, como também a Bíblia. Dentre 12 filhos, Jacó tinha um favorito. Seu nome era José. Deus entregava sonhos a José. Ele seria grande, seus irmãos e pais se prostrariam diante dele. José contou os sonhos aos irmãos, e isso foi a gota d'água. Eles, que já invejavam José por ser o favorito, se irritaram profundamente e então o venderam como escravo. No Egito, ele se tornou escravo de Potifar, e a mulher de Potifar tentou fazer José pecar, e ele recusou. Ele estava cheio dos hormônios, ninguém saberia, e a mulher possivelmente era bonita, mas ele não fez, não poderia pecar contra Deus. Como resultado desse posicionamento, José foi preso, e na prisão ele foi reconhecido pelo faraó do Egito, e foi elevado ao cargo de governador. Quando uma fome veio sobre o Egito, seus irmãos vieram à sua terra, e lá ocorreu a reconciliação e cumprimento dos sonhos. Bem, José é um exemplo de fé, ele é um super crente, e em toda a sua história não se manifestou nenhuma mediocridade espiritual, e ele glorificou a Deus com sua vida. Ele fugiu da imoralidade, não se contaminou com os ídolos do Egito e honrou a Deus por meio do seu trabalho. Também tem aquele cara, ninguém conhece ele é low profile. Ele acorda cedo e vai correr todo dia, vai para a academia, manter uma vida espiritual boa, uma boa vida financeira. Ele é um exemplo de disciplina, e com toda certeza ele vai colher os frutos disso no futuro. Em contrapartida de todas essas pessoas, tem você, sem propósito, afastado de Deus, com uma vidinha que você odeia e querendo ser igual a eles. E isso não é por acaso. Essas 3 narrativas gritam sucesso, não aquele tipo de ser famoso e ter dinheiro. No caso do Silvio Santos, sim, mas sucesso no sentido completude. E talvez você também queira sucesso. E essas narrativas podem te ajudar. Há 2 caras na mesma igreja, Pedrinho e Joãozinho. Mesmo grupo de amigos, mesmos líderes, um deles está desviado e o outro está quase sendo arrebatado. Pedrinho nasceu em berço evangélico, tem pais crentes, líderes sempre por perto, mas ele reclama que ninguém presta atenção nele, que os amigos não o ajudam a permanecer na fé, que a escola tenta desviá-lo, ele se distrai, cai em pecado, procrastina a própria fé e acha que o problema é o ambiente, que a culpa é de todos, menos dele. E tem Joãozinho. Ele se converteu aos 14 anos. A família dele odeia crentes. E é uma perseguição diária em casa por causa disso. Ele vai sozinho pra igreja, às vezes de bike, às vezes de ônibus. E se precisar vai até andando ou correndo. Além disso, ele fortalece a fé dos outros e se você olhar ele de longe, parece uma espécie de Elias moderno. E mesmo tendo menos estrutura que Pedrinho, ele permanece firme, crescendo em Deus, se mantém puro, disciplinado e cheio de responsabilidade. A diferença gritante entre eles é que Pedrinho espera ser carregado a vida toda. Os pais são os responsáveis pela fé dele, os amigos são responsáveis, os líderes, a escola, todo mundo, menos ele. As pessoas devem se responsabilizar pela vida dele, devem fazer a vida dele ser incrível. Caso a vida dele esteja péssima, a culpa não é dele, é dos pais, dos líderes, dos amigos, dos ambientes. Coitadinho dele, talvez Pedrinho precise acordar. Agora, Joãozinho é diferente. Ele entende que se depender dos outros ele fica na pior. Ele entende que ninguém deve nada pra ele e que a vida dele é única e exclusivamente responsabilidade dele. Se ele esperar os pais dele falarem para ele ir à igreja, sua fé morre. Se ele depender de líderes para resolver seus problemas, sua fé afunda. Se ele depender da influência de amigos para ser um bom cristão, ele nunca vai ser. Quando ele peca, é responsabilidade dele. Quando ele falha, ele é o culpado. Seu objetivo é Deus e ele faz o máximo possível para alcançá-lo, mesmo que tudo esteja contra ele. E é isso que tem nas 3 narrativas que a falta faz sua vida estar como está. Autoresponsabilidade.
responsabilidade. Você precisa entender uma coisa: você não consegue alterar a situação que você nasceu. Muitas vezes não pode mudar os ambientes que você pisa. E você não consegue mudar pessoas. Você vai fazer o que sabendo disso? Esperar que tudo isso te derrube? Esperar que Deus te dê as condições perfeitas para ter uma boa vida? Ele não vai te dar. Você deve se responsabilizar pela sua vida. Você deve começar a agir para que as coisas mudem. Para que você permaneça puro, permaneça firme na fé, próximo de Deus. Ah, mas meus amigos são todos desviados, falam palavrão, ficam com várias, fofocam. E olha que são crentes. Uai, se afasta deles. Ou seja, a tua diferença no meio deles. Você está sendo influenciado. Vai deixar a sua fé morrer? Ah, tá difícil permanecer, eu tô pecando muito, o capeta tá me tentando muito, a culpa é dele. Não, a culpa é sua, escolhe pecar. Isso vai se aplicar para tudo na sua vida. Vai surgir bilhões de obstáculos nas mais diferentes áreas da sua vida. Vai ter milhares de desculpas para você não estar vivendo o que você quer, ou então o que deve. Então, dar desculpas não vai redimir nem te pôr em algum lugar, só vai te fazer um covarde com uma resposta pronta. As vidas incríveis que você vê na internet, se realmente são incríveis, é devido a isso. Responsabilidade própria. Se você quer viver semelhantemente a eles, comece a se responsabilizar. Inclusive, você deveria parar de se comparar. Além das vidas na internet serem perfeitas apenas na internet, Deus te chamou para viver o propósito dele, não a vida de um qualquer que você vê na internet. Ele te chamou para ser você e viver sua história, não a do seu vizinho. Você quer uma vida diferente? Ótimo, então pare de culpar as pessoas, ambientes e situações. Enquanto a culpa da sua vida estar do jeito que está for dos outros, você não vai ter poder de mudar nada. A sua vida não vai mudar quando tudo melhorar. Vai mudar quando você decidir parar de viver de qualquer jeito e se responsabilizar por ela. Porque no final, a diferença entre você e as pessoas que você se compara não é o talento, não é a oportunidade, é que elas assumiram o B.O. delas e você ainda tá procurando o culpado.